E dando continuidade às nossas aulas sobre os plateumintos, hoje vamos falar de mais um que pode trazer diversos problemas para a nossa saúde. Então, fica comigo até o final desta videoaula, que hoje nós vamos falar do plateuminto que causa a esquistossomose. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa videoaula. E hoje nós vamos falar de mais um plateuminto que causa problemas para nós. Hoje nós vamos falar do esquistossoma mansoni. Então, sem mais enrolação, bora para a nossa aula! E é o seguinte, o esquistossoma mansoni é pertencente à classe Trematoda ou trematódio. É o agente etiológico, ou seja, agente causador. Vão se acostumando, gente, aí, ó, com esses termos, beleza? Então, ele é o agente causador da esquistossomose, que é uma doença também conhecida por xistose, barriga d'água ou ainda mal do caramujo. O esquistossoma mansoni é uma espécie dioica. Os vermes adultos são encontrados no hospedeiro vertebrado, que é o homem, mais especificamente no interior dos vasos sanguíneos do sistema porta-hepático, que são as veias do intestino, fígado e também do baço. O macho mede cerca de 1 centímetro e possui no seu corpo um canal. O canal ginecóforo, onde, durante o acasalamento, se aloja a fêmea, que é maior cerca de 1,5 centímetro e mais fina do que o macho. Machos e fêmeas têm duas ventosas, que são os órgãos de fixação situados na região ventral anterior do corpo. Após o acasalamento e a fecundação, as fêmeas fazem a postura dos ovos em vasos sanguíneos bem próximos à luz intestinal. Uma fêmea chega a colocar cerca de 400 ovos por dia e vive em média 5 anos. Alguns casais de esquistossoma mansoni, entretanto, podem viver entre 20 e 30 anos, tendo eliminado pouquíssimos ovos. Os ovos do esquistossoma mansoni são bastante característicos devido à presença de uma espícula lateral. Quando maduros, esses ovos possuem em seu interior uma larva ciliada, o miracídio. Quando ovos maduros do esquistossoma mansoni caem no meio aquoso, que é a água doce, eles eclodem e liberam os miracídios. Os miracídios são as formas infectantes deste carinha para os hospedeiros invertebrados, que são os caramujos do gênero Bionfalaria. Ao penetrar nesses caramujos, os miracídios perdem os cílios e transformam-se em esporocistos, que são as larvas, que, por reprodução assexuada, dão origem às cercárias, que também são larvas. As cercárias possuem uma cauda que termina numa bifurcação. Por isso, são chamadas também de furcocercárias. A partir de cada miracídio que penetra no caramujo, são formadas até 100.000 cercárias, que abandonam o corpo do molusco e caem na água. As cercárias são as formas infectantes do esquistossoma mansoni para o hospedeiro vertebrado, que é o homem. Ao penetrarem no homem através da pele ou mucosas, as cercárias perdem a cauda e passam a ser denominadas de esquistossômulos. Através da circulação sanguínea, os esquistossômulos chegam ao sistema porta-hepático, no qual evoluem para vermes adultos. O esquistossoma mansoni é um exemplo de parasita heterogêneo que completa o seu ciclo evolutivo em 2 hospedeiros, um
vertebrado e outro invertebrado. O hospedeiro vertebrado pode ser o homem e outros animais, como roedores, gambás, primatas e outros. Já o hospedeiro invertebrado é um caramujo do gênero Bionfalaria. Esses caramujos são moluscos pulmonados, aquáticos, vegetarianos e hermafroditas, pertencente à classe Gastropoda, que são os moluscos gastrópodes, e a família Planorbidae, que são os planorbídeos. As principais espécies do gênero Bionfalaria, comprovadamente transmissoras do Esquistossoma mansoni no Brasil, são Bionfalaria glabrata e Bionfalaria estramínea. E também temos o Bionfalaria tenagofila. Estes caramujos são encontrados em grandes variedades de coleções de água doce, paradas ou pouco correntes, tais como lagoas, cisternas, pântanos, riachos e também até nos canais de irrigação. Bem, agora vamos entender o ciclo evolutivo do Esquistossoma mansoni. Tranquilo? Vamos lá. Os vermes adultos vivem no sistema porta hepática do homem e de alguns outros animais, como já falamos anteriormente, roedores, macacos, gambás, em que se reproduzem sexuadamente por fecundação. Após esse acasalamento, a fêmea migra para as finas veias da parede intestinal do homem, que é a veia mesentérica inferior, onde inicia a ovoposição, que é a postura dos ovos. Alguns desses ovos podem alcançar a luz intestinal devido à pressão com que são postos e à perfuração das paredes dos vasos sanguíneos, feita pelos espículos laterais que possuem. Os ovos que chegam à luz intestinal serão eliminados para o meio externo juntamente com as fezes. No meio externo, os ovos que caem na água doce eclodem e liberam os miracídios, que começam a nadar ativamente até encontrar um caramujo do gênero Bionfalaria. Penetrando nos caramujos, os miracídios transformam-se em esporocistos e, a partir destes, são formados as cercárias, que abandonam o corpo do molusco e caem na água, onde permanecem vivas por cerca de 3 dias. A eliminação das cercárias do corpo do caramujo ocorre nas horas mais quentes e mais luminosas do dia, principalmente entre as 10 e 16 horas. Ao entrarem em contato com a pele do homem, as cercárias atravessam ativamente e caem na corrente sanguínea. Essa penetração ativa das cercárias dura cerca de 15 minutos e ocorre devido a uma ação lítica de enzimas produzidas por glândulas de penetração existente nessas larvas e a uma ação mecânica, que são movimentos vibratórios intensos. A penetração das cercárias através da pele humana pode causar uma irritação local com coceira, chamada de dermatite cercariana. Por isso, em algumas regiões, as lagoas infestadas por cercárias são conhecidas por lagoas de coceira. Após a penetração da cabeça, as cercárias perdem a cauda, transformando-se em esquistossômulos, que caem na corrente sanguínea e chegam ao sistema porta hepático, ali evoluindo para vermes adultos. Os vermes adultos aparecem no sistema porta hepático cerca de 30 dias após a penetração das cercárias. Do sistema porta hepático, as fêmeas migram para a veia mesentérica interior, onde fazem a oviposição. Os primeiros ovos poderão ser vistos nas fezes do indivíduo parasitado cerca de 40 dias após a contaminação.
E é o seguinte, pessoal, anotem aí essa observação que eu gostaria de fazer. As cercárias, que são as formas infectantes do esquistossoma mansoni para o homem, também são capazes de penetrar pelas mucosas, como a mucosa bucal. As cercárias que são ingeridas com água e que chegam ao estômago são destruídas pela ação do suco gástrico, mas as que conseguem penetrar pela mucosa bucal se desenvolvem normalmente. Então, pelo que acabamos de ver, a transmissão da esquistossomose ao homem se faz pela penetração ativa das cercárias através da pele e das mucosas. A esquistossomose tem uma fase aguda ou inicial, com mal-estar, cansaço, problemas gastrointestinais e dor de cabeça. Segue-se uma fase intestinal com graves distúrbios digestivos, como fezes mucossanguinolentas e cólicas, e em uma fase mais avançada, que é a fase crônica da doença, surgem sérios problemas viscerais, como hepatoesplenomegalia, ou seja, uma grande inflamação com aumento do volume do fígado, que nós chamamos de hepatomegalia, e do baço, que é a esplenomegalia. Além da típica ascite, que é a barriga d'água, aquele barrigão, que deixa o abdômen muito volumoso. A profilaxia da esquistossomose consiste em tratamento dos doentes, educação e engenharia sanitária, que é o uso de sanitários ou fossas, construção de redes de esgoto, estação de tratamento dos esgotos, estação de tratamento da água destinada ao consumo da população. Evitar banhar-se ou nadar em águas desconhecidas, combate aos caramujos transmissores através de métodos químicos, que é o uso de moluscocidas, e biológicos, que é o controle biológico com o uso de predadores ou competidores. As espécies do gênero Esquistossoma chegaram às Américas durante o tráfico de escravos e com os imigrantes orientais e asiáticos. Nesses imigrantes foram detectados numerosos indivíduos parasitados pelo Esquistossoma japonicum e Esquistossoma haemotobium. Entretanto, apenas o Esquistossoma mansoni, que veio junto aos escravos de origem africana, aqui se fixou, seguramente pelo encontro de bons hospedeiros intermediários e condições ambientais semelhantes às da região de origem. Bem, pessoal, então encerramos mais esta videoaula, mas antes de você sair, não se esqueça de assinar a lista de presença, deixando aquele like. E se ainda não se inscreveu, ainda não se matriculou aqui no canal, é muito fácil. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se e automaticamente você estará recebendo todas as nossas aulas semanais, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!